Você não precisa ser metade de nada para ser inteiro. Vivemos em uma época que idolatra o amor, como se ele fosse o ponto final da jornada humana. O troféu dourado que garante felicidade, completude, sentido. Desde cedo, somos alimentados com a ideia de que o amor romântico é a resposta para tudo. Mas e se, na verdade, essa busca desesperada por amor for exatamente o que nos afasta da verdadeira paz? Neste vídeo, vamos olhar para o passado, para a filosofia estoica, e redescobrir uma forma de viver que talvez nunca lhe tenha sido apresentada. Uma vida plena, mesmo sem um par. Vamos refletir sobre as ideias de pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, que ensinaram não a rejeitar o amor, mas a libertá-lo da prisão da necessidade. Eles não viam o amor como um prêmio a ser conquistado, e sim como algo que pode vir, ou não, mas que nunca deveria ter o poder de nos desviar de nosso caminho. O estoicismo é uma filosofia que nasce da razão e floresce na liberdade interior. Ele não nega as emoções, mas nos convida a compreendê-las, domá-las e impedir que se tornem tiranas. E isso inclui o amor. Quando falamos em perseguir o amor, não estamos falando apenas de querer companhia. Estamos falando de uma obsessão moderna, a ideia de que só seremos completos ao lado de alguém, que estar só é fracasso, que a ausência de um relacionamento significa a ausência de valor. E é aí que os estoicos colocam o dedo na ferida. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. O amor que sentimos, sim. A resposta do outro, não. E nesse simples ensinamento mora uma liberdade imensa. Se a reação do outro não está sob nosso controle, nossa paz também não pode depender disso. Sêneca, por sua vez, alertava: quem ama com desejo está sempre angustiado. Não por causa do amor em si, mas pelo apego que criamos à ideia de que ele nos pertence. Para os estoicos, amar não é se fundir ao outro, mas sim caminhar ao lado, inteiro. Eles sabiam que tudo o que é externo pode ir embora. Tudo. Inclusive, as pessoas que amamos. Marco Aurélio escreveu: ama aquilo que o destino traz até você e faça isso de todo o coração. Mas ele também advertia: não confunda aceitar com se apegar. Não confunda amar com precisar. E é justamente isso que torna essa visão tão desafiadora para os dias de hoje. A obsessão por encontrar alguém pode nos levar a abrir mão de quem somos. Pode nos tornar cegos aos sinais de alerta, surdos à nossa intuição e prisioneiros de expectativas irreais. Pode nos fazer confundir migalhas com afeto, rotina com intimidade, controle com amor. Perseguir o amor, com fome, com sede, com desespero, é uma forma sutil de nos colocarmos em cativeiro. É transferir a responsabilidade pela nossa felicidade para mãos alheias. É viver como quem precisa de autorização para se sentir completo. Mas os estoicos nos chamam para outra estrada, uma mais silenciosa, mais profunda, mais difícil, sim, mas infinitamente mais libertadora, a estrada da autonomia emocional. A estrada em que amar é possível, mas não obrigatório, em que estar só não é fracasso, mas oportunidade de integração, em que o outro pode vir e somar, mas jamais substituir aquilo que já deveria estar inteiro. Estar só, segundo o estoicismo, não é um castigo, é um estado natural de reflexão, crescimento e autossuficiência. E é só quando deixamos de buscar desesperadamente alguém que nos salve da solidão que realmente aprendemos a amar. De forma livre, madura, sem amarras. Por isso, se hoje você se sente só ou acha que precisa de alguém para se sentir válido, respire, olhe para dentro. Pergunte-se o que realmente estou buscando. É amor ou é fuga? Lembre-se, quem se basta não rejeita o amor, apenas não o implora. E quem aprendeu a ficar bem consigo mesmo jamais aceitará menos do que um amor que transborde
e não que sugue. Sêneca dizia que o homem sábio é autossuficiente, mas ainda assim deseja um amigo, um amor, não por precisar dele, mas por desejar compartilhar com ele o que já é pleno em si. Essa é a chave. Você não precisa de alguém para te completar. Você precisa de consciência para não se fragmentar em nome de um amor que ainda nem chegou, ou que talvez nunca chegue, e se chegar, que você esteja inteiro o suficiente para amar sem se perder. Essa é a liberdade estoica. E talvez seja nela, não no amor, que mora a verdadeira paz. Você não precisa correr atrás do amor para merecê-lo. Em vez disso, caminhe e deixe que o amor encontre o seu passo, não a sua pressa. Diferente do que tantos repetem, amar com plenitude não exige desespero. O estoicismo nos lembra: quando o amor surgir em sua vida, abrace-o com sinceridade, mas não com apego. Comprometa-se de coração, sem tornar esse sentimento um altar no qual você sacrifica sua liberdade emocional. Esses ensinamentos antigos nos propõem uma revolução silenciosa. Amar sim, mas sem fazer do amor um ídolo. Valorizar sua presença, mas não implorar por ela. Ser inteiro e não metade à espera de ser completada. A ideia de não perseguir o amor, à primeira vista, parece fria. Contraria o impulso moderno de ir atrás do que se quer com toda a força. Mas os estoicos nos oferecem uma outra lógica. Não é recusar o amor, é libertá-lo da obrigação de preencher nossos vazios. E, surpreendentemente, é isso que começa a transformar tudo. Você constrói resiliência emocional quando você baseia sua autoestima em estar ou não em um relacionamento. Sua paz depende do outro. Sua estabilidade vira refém de uma presença externa. Mas quando você deixa de correr atrás do amor, como se ele fosse o prêmio final da vida, começa a cultivar uma estabilidade que não desaba toda vez que alguém vai embora. Você se abre para a autorrealização. A obsessão por um relacionamento pode nos fazer esquecer de quem somos. Mas quando a busca cessa, surge o espaço. E nesse espaço, você começa a florescer. Descobre paixões esquecidas, investe em si, constrói uma vida que faz sentido mesmo que ninguém esteja ao seu lado. É aí que você se torna autossuficiente, não no sentido de isolamento, mas de inteireza. 3. Você deixa o amor acontecer. Ao invés de forçá-lo a amar, não precisa ser um plano estratégico. Não precisa ser uma maratona de aplicativos, encontros ou expectativas. Os estoicos nos convidam a deixar o amor chegar como um hóspede inesperado, recebido com gentileza, mas nunca com dependência. O amor verdadeiro não precisa ser caçado. Ele nasce quando você já está em paz com a própria companhia. Como aplicar isso na prática? Aqui estão algumas chaves para integrar essa sabedoria estoica à sua vida. Autoconsciência. Observe seus próprios padrões. Você busca relacionamentos como forma de preencher um vazio? Sente medo do silêncio e da solidão? Reflita com honestidade. Só o que é visto pode ser transformado. Amor próprio na prática. Cuide de si como cuidaria de alguém que ama. Desenvolva hábitos saudáveis. Crie momentos de prazer e solitude. Reconheça seu valor sem precisar de testemunhas externas. Aprecie a solidão. Solidão não é ausência, é espaço. É onde você se ouve, se encontra, se fortalece. Aprenda a estar só, sem se sentir só. Ali nasce a verdadeira liberdade. Paciência. Você não precisa acelerar o tempo. Amor não é urgência. Deixe que ele surja no compasso da vida e não da carência. Confie. O que vem com leveza, fica com verdade. Relacionamentos conscientes. Quando o amor chegar, lembre-se, você ainda é você. Preserve sua individualidade, mantenha sua rota. Relacionamentos saudáveis não nos engolem, nos acompanham e nos fazem crescer. Resiliência emocional. Não se trata de negar sentimentos,
mas de não permitir que eles dominem suas escolhas. Sinta sim, mas haja com clareza. Isso é poder. E lembre-se, esse caminho não é rápido, nem sempre é fácil. Alguns dias você vai sentir falta, vai hesitar, vai cair em antigos padrões. Mas cada pequeno passo é uma vitória. Cada momento de paz conquistado por si mesmo é um tijolo na construção da sua liberdade. Os estoicos não diziam para rejeitar o amor. Diziam para não nos ajoelharmos diante dele, para amá-lo quando presente, deixá-lo ir quando necessário, e nunca, jamais, fazer dele o Senhor da nossa paz. Como disse Epicteto, não é aquele que foge das coisas que encontra serenidade, mas aquele que se torna mestre delas. Que você se torne mestre do seu amor, mestre das suas escolhas e, sobretudo, mestre da sua vida. Se essa mensagem ressoou com você, compartilhe, curta, espalhe essa filosofia que liberta. A autotransformação não é um destino, é uma jornada. E nessa jornada, estamos juntos. Até o próximo vídeo.